Nós estamos estudando Atos e hoje nós vamos continuar e terminar, se Deus permitir, Atos capítulo 11. Atos 11, Atos dos Apóstolos. Como o Salvador Jesus começou a trabalhar na igreja. Ele começa a trabalhar na igreja entre os judeus, ajudando-os a quebrar o preconceito de pregar o evangelho para outros povos que não sejam os judeus, ou seja, os gentios. Nós também já estudamos que Jesus começou a trabalhar na igreja entre os gentios, a fim de salvá-los. Então uma quantidade enorme de gentios estava entrando para a igreja começou com judeus, aí os gentios começaram a se converter. E para fechar esse trabalho inicial do Senhor Jesus na igreja, ele trabalha com gentios e judeus juntos num só corpo. Os judeus sempre achavam que Deus ia salvar os gentios, mas é assim, tu no teu cantinho e eu no meu. Você se converte para lá e eu já sou convertido a Deus, então eu sou judeu, louvo a Deus. Você é gentil, conheceu a Deus, pode louvar a Deus à vontade, desde que você não fique comigo, separados. Mas agora Deus fala, não é assim não. Eu quero judeus e gentios juntos, num só corpo. Isso já aconteceu espiritualmente e agora Deus está trabalhando para que fisicamente, presencialmente e realmente isso seja uma prática. Então agora Deus vai oferecer uma maneira, situações em que os judeus vão se esbarrar com os gentios e eles vão se tornar amigos, vão se tornar um só corpo, sabendo que não há diferença mais. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, para que nós não sejamos tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Judeu não é mais judeu, gentil não é mais gentil, agora salvos eles são igreja. Nós somos uma nova raça, por assim dizer, como diz 1 Pedro 2,9. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos um só corpo, nós não temos mais diferenças, nós não somos indígenas, alemães, italianos, brasileiros, não, nós somos o corpo de Cristo. Quando nós falamos de igreja, acabaram-se todas as divisões. Nós não somos rico, pobre, estudados, pessoas sem cultura, nós somos um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. E se nós não virmos assim a igreja, nós vamos ter muita dificuldade, porque nós vamos ainda lutar com aquilo que o Senhor Jesus estava quebrando nos judeus, lutando com o preconceito. Meus irmãos, todos vocês são um em Cristo Jesus. Você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos de sangue. Tudo isso, embora seja um privilégio, uma bênção, quando você está no meio do povo de Deus, acabaram-se todas as divisões. A afetividade sua com seus pais não acaba. Porém, você ganha uma nova afetividade. Por exemplo, Paulo disse que a mãe de Rufo era mãe dele também. E não era, eles não eram irmãos de sangue. Mas Paulo já considerava a mãe de Rufo como sua própria mãe. Então, no meio do povo de Deus, você tem ganhado pai, mãe, irmãos, tios, primos. Você tem ganhado muita gente como se fossem afetivos da sua própria família. É a família de Deus, é uma maravilha isso. Então nós vamos ver a partir do versículo 19, Atos 11, a partir do versículo 19, como era no início e como foi se desenhando essa nova comunidade chamada igreja. É uma coisa bem
extraordinária. A igreja é algo que você não explica facilmente, mas você sente. Quando nós falamos de igreja, nós temos aqui uma pequena comunidade, né? Nós temos quase 80 membros, mais outros que frequentam. Nós temos aqui uma pequena comunidade. Nós já nos afeiçoamos uns com os outros, não é verdade? Nós já sabemos de coisas tão íntimas um do outro que nos caracteriza família. Agora, nessa cidade existem outros irmãos em Cristo que também fazem parte da família. Nós somos um só corpo também com eles, com aqueles que professam a Jesus Cristo como Salvador, creem na palavra dele. Então nós somos um com eles. Embora nós não tenhamos assim tanta proximidade, porque nós não estamos todos os domingos com eles, não é? Mas me dê apenas 2 minutos, eu entrar em qualquer igreja, já me sinto em casa. Não é assim? Você não sente assim? Há o Espírito Santo que nos reveste, nos cobre, e ele já nos dá essa proximidade. Os 2 minutos é apenas para chegar, cumprimentar, relembrar quem é aquele rosto, conhecer, mas logo já estamos em casa. Se você não se sente assim, você talvez não esteja acostumado a encontrar outros irmãos em Cristo, ou você não é do povo de Deus, você não é da família de Deus. Então quem é da família de Deus está em casa, em qualquer lugar. E é também verdade quando nós vamos num meio onde não é o povo de Deus, não prega a palavra de Deus, a gente se sente desconfortável, porque não há aquele espírito, aquela ligação espiritual que o próprio Espírito Santo nos concede. Então, se nós entendermos, sentirmos e vivermos essa prática, nós estamos experimentando o que é o corpo de Cristo. Vamos lá então, a partir do versículo 19. No início, os judeus tinham prioridade na evangelização. Prioridade, primeiro aos judeus. Quando um pregador, naquele tempo, no início da igreja, ia em alguma cidade, ele tinha que procurar primeiro os judeus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, quando ele enviou 70, não é? De 2 em 2, ele disse: busquem primeiro a casa de Israel. Aliás, ele nem falou primeiro, é unicamente: busquem a casa de Israel, não visitem outros, só a casa de Israel, só os judeus. Foi assim que Deus planejou que fosse. Mas no início da igreja, logo os gentios começaram a receber o Evangelho. Versículo 19, alguém pode ler? Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quando Estevão foi morto, o povo ficou com medo, houve ali uma perseguição e começaram a se espalhar. Então alguns pegaram uma embarcação e foram até a ilha de Chipre, outros até próximo ali a Cirene, outros para Antioquia, que é o sul do Líbano. Então eles começaram a se espalhar. E quando eles se espalharam com a mensagem do Evangelho transbordante em seu coração, com o testemunho do primeiro mártir da igreja ali, o Estevão, eles já foram anunciando a palavra, mas eles não procuraram ninguém que não fosse judeu. Eles procuravam primeiro os judeus. Onde que os judeus se encontravam, além das casas deles? Nos comércios, evidentemente. E aonde? O templo era em Jerusalém, então eles estão longe de Jerusalém. Eles tinham outros lugares de reunião chamado sinagoga. Sinagoga quer dizer lugar de reunião. E
eles entravam na sinagoga, eram lugares pequenos, como esse aqui talvez, onde eles liam a palavra de Deus, e lá entravam os cristãos. E na sinagoga havia sempre o costume, quando alguém vinha, principalmente de Jerusalém, você é de Jerusalém? Ou passou por lá? Sim. Então vem aqui. Dê notícias para nós de Jerusalém. Como é que andam as coisas lá? E também pode ler alguma coisa da palavra de Deus. Então eles tinham a oportunidade. E os cristãos, aproveitando essa oportunidade, quando eles eram chamados, eles já liam a palavra de Deus e já aplicavam como o novo Salvador deles, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Opa, aí começava, a gente vem pedir notícia de Jerusalém, você vem falar de Jesus de Nazaré. Você sabe que Jesus de Nazaré não é bem-vindo em lugar nenhum, mas nesse risco que eles corriam, eles conseguiam convertidos. Algumas pessoas se convenciam que a palavra de Deus se cumpria na pessoa de Jesus Cristo. Então eles pregavam primeiro aos judeus. No entanto, Deus deu também a oportunidade da palavra se expandir além do judaísmo. Versículo 20, alguém pode ler. Havia entre eles alguns varões típicos e sireneses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Nessas viagens que eles faziam, no meio havia também gregos. Então esse pessoal, os cipriotas, né? Quem nasce em Chipre é cipriota, os de Cirene. Então Cirene era norte da África. Então essas pessoas que estavam ali no meio dos judeus por causa do comércio, por causa de outras situações, eles acabaram também ouvindo o Evangelho. Os gregos também ouviram o Evangelho. E você não segura a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela extravasa todos os limites. Por exemplo, aqui nós temos quantos pontos de pregação aqui dentro dessa igreja? Quantos pontos de pregação? Porque vocês não moram na minha casa. Vocês moram nas suas casas. Vocês não trabalham onde eu trabalho. Vocês têm o seu trabalho. Então imagina só nesse pequeno grupo quantos pontos de pregação que há. A não ser que você seja um agente duplo, um agente secreto, que não fala nada da sua fé, você já andou falando por aí sobre a sua fé ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, e isso tem acendido uma luzinha na mente de algumas pessoas. Quer dizer que eu estou conhecendo alguém que acredita que Deus fez o mundo, fez o universo? Isso é diferente para mim. Então, quando nós estamos interagindo com várias pessoas, o Evangelho também está se expandindo. E eu dou graças a Deus por isso. Essas pessoas que estão sendo beneficiadas com a sua amizade, os seus relacionamentos, elas estão ganhando. Elas estão ganhando uma percepção nova para elas. Muitos deles têm uma percepção nova. E assim é que estava acontecendo também com os judeus. Não adiantava eles irem só para os judeus, porque havia parentes, havia comerciantes, havia uma inter-relação das pessoas, e o Evangelho acabaria se expandindo além das paredes do judaísmo. É isso que estava acontecendo. Então foi assim no início. E o que faz quando dois grupos opostos até, judeus e gentios, dois grupos opostos, agora eles têm um assunto em comum, que é o cristianismo. O que acontece? O que acontece quando
você naturalmente você não teria contato com uma pessoa, mas existe um assunto que une vocês. Interessante em época do Copa do Mundo, né? Antes, né? Agora eu nem sei como tá, não acompanho mais nada de futebol, nem de seleção brasileira, nada. Mas eu sei que antes, se a gente tivesse num ponto de ônibus, estivesse passando algum jogo, o Brasil fez gol, as pessoas simplesmente comemoravam juntas e quem sabe até se abraçavam sem nunca ter encontrado uma outra. Por quê? Algo em comum, um assunto em comum os ligava. Então não adianta o judeu falar assim, eu não me dou com o gentil, mas agora ele tem a Jesus Cristo como Salvador e um gentil também. Então eles têm um ponto de contato, um ponto em comum que os faz ser irmãos em Cristo. Então ninguém segura o Evangelho. Ninguém segura o Evangelho. Versículo 21, no início muitos se convertiam. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Se converteram ao Senhor. Isso, falou com um eco legal aí. A mão do Senhor estava com eles. Com eles quem? Com as pessoas que anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram, muitos se converteram ao Senhor. A Missão Novas Tribos, quando evangelizava muitos povos indígenas, né, no passado, até chegar aonde eles tinham que chegar, as tribos indígenas, eles passavam por muitos ribeirinhos, pessoas que moravam ou moram às margens dos rios. Eu me lembro a irmã Lídia Korenchuk dizendo que ela ia com o esposo, né, para aqueles rios, mas o coração dela ficava apertado, porque ela falava, sim, nós vamos evangelizar aqueles índios, nós estamos evangelizando, mas nas nossas viagens de muitas horas, às vezes vários dias, nós estamos vendo passar por nós várias pessoas que deveriam também conhecer o Evangelho. E ela ficava pensando, será que dá para a gente parar aqui um pouquinho para pregar o Evangelho? E alguns paravam e começavam a pregar o Evangelho. Agora eu vou pedir para o Vitor, se ele fizer o favor para nós, explica um pouquinho o que quer dizer ribeirinho, como eles vivem, o que eles comem, se eles são realmente gente. Fica de pé aí, fala para nós. Os ribeirinhos, como o pastor falou, são aqueles que moram nas margens dos rios, né? Falando de povos lá na Amazônia, né? Especificamente, né? Embora tenha no Brasil e em outros locais também. Mas eles sobrevivem como se fossem indígenas às vezes, porque eles comem peixe, caçam e vivem ali do que a natureza oferece também. Embora eles só falam português, são brasileiros, né? Que a maioria saiu da cidade e resolveu morar no interior. Então, esses ribeirinhos são brasileiros que falam português, né, gente? Você pode chegar lá e conversar normalmente, né? Pregar o Evangelho, se quiser, ir lá, né? Mas moram lá nesse local bem distante, muitas vezes bem pertinho dos indígenas, né? Dividindo. Tem locais, por exemplo, onde o Cleiton trabalhava, os ribeirinhos moram numa margem de um lado, né? E os indígenas do outro lado. Então, são povos, digamos assim, povos, né, semelhantes, né? Indígenas e ribeirinhos, mas ribeirinhos são brasileiros, né? Falam português. Uhum. Não, pera aí, não acabei não. Vou fazer uma pergunta aqui. Essas pessoas vêm dos lugares que elas vêm e já conhecendo a Jesus? Não. A maioria deles não conhece Jesus ou tem um conhecimento bem raso. Assim, sabe o que é, né? Dependendo da região, tem uma igreja que faz algum trabalho com eles, né? Mas a maioria não é de linha evangélica. E quando eles se convertem, para qual igreja que eles vão? Para nenhuma.
então formam a própria igreja. Certo? Obrigado. Então nós temos pessoas que têm o objetivo de pregar o Evangelho, como esses aqui. Eles queriam pregar o Evangelho aos judeus, como estava ordenado. Mas não é possível eles encontrarem tanta gente no caminho e não trocar uma palavra. Agora eu queria perguntar para o missionário ali, o Cleiton. Cleiton, levanta aí e fala para a gente. Você trabalhava com quem? Levanta aí, por favor. Você trabalhava com qual povo? Eu trabalhava com o povo Colina. E morava lá dentro? Não, estava morando com os ribeirinhos. Com os ribeirinhos. E qual foi a sua experiência? Bom, a minha experiência foi de querer expandir mais o evangelho para aquele povo, porque eu estava entre eles, mas meu alvo era o povo Colina. Porém, sempre conversando com o pessoal dos ribeirinhos fala assim, mas a gente também somos pessoas, precisamos escutar o evangelho. Então, a minha experiência com eles foi de querer também pregar para eles. Então, Deus me deu a oportunidade de ir para o Colina e também expandir um pouco mais o meu campo de acesso. E eles tinham um local de reunião, igreja? Eles tinham, só que não era cristão, era adventista. Sim. E você tinha a oportunidade de pregar para eles? Tinha. Tá aí, obrigado. Então o crente em Cristo Jesus, não missionário, pastor, qualquer crente, qualquer pessoa tem um objetivo. Meu objetivo é frequentar uma igreja, servir o povo de Deus na minha igreja, mas e as pessoas que eu encontro durante a semana? E as pessoas que eu encontro na escola, no trabalho? Será que eu não tenho interesse nenhum que elas conheçam a verdade, a palavra de Deus? Era assim que acontecia. Eles anunciavam o Evangelho para essas pessoas. E muitos se converteram. Aqui diz, muitos crendo se converteram ao Senhor. Experimenta começar a pregar o Evangelho. Você vai ver a oportunidade e a surpresa que você vai ter em ver pessoas se convertendo, aceitando a salvação em Cristo. Será que hoje pessoas estão se convertendo? Acredito que sim. Muitas pessoas estão se convertendo hoje. E onde elas estão? Algumas continuaram nas casas delas, algumas não foram para a igreja, mas muitas foram para alguma igreja, se batizaram, se tornaram servos do Senhor também e estão ganhando outros para Cristo Jesus. O povo de Deus, a igreja, é um povo orgânico. Ninguém precisa montar programas de evangelismo, eles acontecem. As pessoas se reproduzem em discípulos de Cristo Jesus. No início a igreja se interessava também, aqui nós vamos ver no versículo 22, em participar de campos de evangelismo além da sua região. Se você pensasse apenas na sua cidade, você não carregaria a marca de um verdadeiro cristão. Talvez faltasse conhecimento para você. Um crente em Cristo Jesus, ele não pensa apenas no seu local. Ele pensa além do seu local. Ele pensa no mundo inteiro. Havia um grupo na Boêmia, dentro da Boêmia, o país da Boêmia, a Tchecoslováquia, tá bom? Depois se tornou, hoje é o que? República Tcheca, não é? No leste europeu. Havia um país ali, esse era o país, a Boêmia, e dentro da Boêmia havia um grupo, era quase um país dentro de outro país, chamado Morávia. Os morávios aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Então Pedro Valdo era um homem que aceitou a salvação em Jesus, um vendedor de joias. Eles vendiam muitas joias, eles viviam nas montanhas e eles iam até os vales onde passavam vários turistas e eles vendiam joias, brinco, pulseira, essas tranqueiras que as mulheres gostam. Então, e vendendo essas joias, eles falavam para os turistas assim:
olha, você está comprando um ótimo produto, uma joia muito boa, mas eu quero apresentar para você uma joia de maior valor, e essa você pode ter também de graça, e é Jesus Cristo. E eles começavam a pregar o Evangelho. Os morávios, eles incendiaram aquele local com o Evangelho. E eles, assim como os ribeirinhos, eles começaram a formar os seus pequenos grupos de igreja. E quando eles ensinavam a palavra de Deus e estudavam Atos, eles formaram uma consciência de que outros precisam aceitar o Evangelho. E um dia estava um conde, um homem rico, e ele estava numa galeria de arte, e ele viu um quadro com a cruz, ou 3 cruzes ali, e uma cruz no meio, e escrito embaixo no quadro: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E ao ler aquilo, virou hino. Ao ler aquilo, Deus contagiou o coração dele. Ele falou: eu preciso fazer mais pelo Evangelho. E ele se junta ao grupo dos morávios, um homem rico, e eles formam um grupo chamado a semente de mostarda. Pequenininho, mas que se torna um grande arbusto. E esse grupo então começou a enviar pessoas para os campos missionários. E o conde Zinzendorf, ele começou a injetar dinheiro para esses lugares, para esses missionários. E dentre eles, uma igreja de camponeses, começa a surgir vários missionários. Missionários para todo canto do mundo. E esse grupo, a Semente de Mostarda, conseguiu levantar daquelas pequenas igrejas 200 missionários. 200 missionários que pregaram nas Ilhas Canárias, Ilhas Hébridas, lugares que a gente nem tem ideia onde ficam. Pessoas que iam nos canaviais, cana-de-açúcar, eles iam no meio dos trabalhadores para trabalhar com eles e pregar o Evangelho. E aquela igreja disse: nós vamos orar pelos missionários. E eles falaram: nós vamos fazer um ciclo de oração, onde de tal hora um grupo ora, de tal hora outro grupo ora, e pessoas acordam até de madrugada para orar, e nós vamos orar pelos missionários. E eles começaram uma reunião de oração que durou 100 anos. A maior reunião de oração que já houve na história. Durante 100 anos os morávios oraram pelo trabalho missionário. Então, meus irmãos, é impossível você ficar com uma visão muito restrita. Você acaba expandindo, porque você é um crente em Cristo Jesus. Versículo 22, alguém pode ler? Então essa notícia chega até a igreja. Qual a notícia? De que os gentios também estão se convertendo. E aí o que eles fazem? Eles enviam Barnabé até Antioquia. E Antioquia, existia 2 Antioquias. Antioquia da Síria, que era na Síria, né, ao sul do Líbano. E havia a Antioquia da Psídia, que era na Ásia Menor, conhecido hoje como Turquia, aquela região. Então essa Antioquia, que é conhecida como Antioquia da Síria, ela se tornou o quartel-general das missões. Assim como a Morávia, que eu acabei de falar, se tornou a maior referência missionária no leste europeu, a Antioquia se tornou a referência de enviar missionários para o mundo. Não foi Jerusalém, interessante. O evangelho começa em Jerusalém, mas por causa da perseguição e tudo, Deus acaba
formando um quartel-general, né? Uma sede de envio de missionários fora de Israel, que era na Síria, é outro país. E a Antioquia, Barnabé foi até Antioquia. Versículo 23, alguém pode ler? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando Barnabé chega lá na Antioquia, ele viu a graça do Senhor naqueles irmãos. Quando a pessoa tem uma visão reduzida, ele acha que só a igreja dele que tem vida, né? Ele não conheceu outras igrejas. Mas se você desse um pulinho aí em outras igrejas, visitando alguma igreja... aliás, tem pastor que não deixa os membros visitarem outra igreja, né? Tem esse problema também. Mas quando você visita outras igrejas, você fala... aqui eles também oram, aqui eles também leem a Bíblia, aqui eles também cantam. Aliás, os cânticos eu também conheço. Os irmãos cumprimentam igual aos irmãos que eu conheço. Sim. Enquanto você está num local, Deus está fazendo a obra em muitos outros locais. E Barnabé, ele chega a Antioquia, ele vê a graça de Deus, ele se alegra com aqueles irmãos. E ele fala para os irmãos, olha, continuem firmes de coração, permaneçam no Senhor. Um ajudando o outro, não é? E o versículo 24... Porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um homem consolador, um homem que dava ânimo para os outros, e o Espírito Santo guiava a vida dele, dava para ver isso. Dá para ver quando uma pessoa está sendo guiada por Deus. Você vê isso, você sente isso, você é beneficiado por isso. E era um homem que cria no Senhor, tinha fé, e muita gente se une ao Senhor, um fazendo diferença na vida do outro. Notaram que na igreja não adianta você falar, esse vai ser meu grupinho, ninguém mexe, ninguém contamina, eles não serão contaminados com os outros. Não adianta, você não segura um leão. A palavra de Deus, o Evangelho é muito forte para ficar reduzido a um canto. Há muitas pessoas que tentaram segurar seus filhos. Eu acho tão bonita a obra missionária, mas meu filho não. Meu filho eu seguro. Você não segura? Se o Senhor Jesus toca no coração de alguns jovens, eles não aguentam. Eles acabam saindo. Eles falam, pai, mãe, eu tenho que ir, não tem jeito. Foi assim comigo, tem sido assim com outras pessoas. Então assim é a palavra de Deus. Versículo 25. No início a igreja buscava outros obreiros. Por que buscava outros obreiros? Para avançar no Evangelho. Encontrei com alguns pastores recentemente, em reuniões que nós tivemos lá, e tem igrejas bem grandes, né? E alguns têm falado, nós temos vários missionários, mas nós não temos missionários nossos. Nós estamos investindo em missionários de outras igrejas. Bom, eu agradeço por isso. Se quiser alguns, a gente tem mais meia dúzia aqui. Por quê? Às vezes uma igreja pequena, com poucos recursos, não tem condições de sustentar vários missionários. Mas esses missionários fazem amizade com outras igrejas, essas igrejas os adotam, e um ajuda aqui, outro ajuda ali, de repente ele tem um sustento quase completo aí para fazer a obra de Deus. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, tenho falado para eles. É porque tem igrejas que têm vários membros e vários recursos, mas não tem obreiros locais. A nossa igreja não tem tantos recursos, não tem tantas pessoas, mas tem vários obreiros locais. Nós temos cerca de, se contar com os agregados, mais de 10% da membresia é missionário. Então, eu falo assim para as pessoas, olha, quantos membros tem a sua igreja? 500? Então, você sabe quantos missionários vocês deveriam ter para ficar igual à minha igreja? 50 missionários. Sua igreja tem 50 missionários?
Aí eu conversei com um pastor que a igreja tem 1000 membros. Sabe quantos missionários que a sua igreja deveria ter, da sua igreja? 100. 100 da sua igreja só. Não emprestando de outras, a sua. 100 missionários. Mas não tem. Então, nós não estamos disputando com ninguém, né? Nada disso. Mas nós estamos dizendo que toda igreja local precisa produzir obreiros. Toda igreja precisa produzir obreiros. Se não produzir, vai fazer o quê, né? Sustenta outros, né? Então, abrace outros missionários. A igreja dos Morávios produziu seus próprios missionários. Mais de 200 missionários eles produziram. E foi lá Barnabé incentivar os irmãos. E veja o que aconteceu, versículo 25 agora. Partiu Barnabé para casa, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Então Barnabé vai para essa região do norte de Israel, e ele vai até a Cilícia, e lá na Cilícia tem essa cidade importantíssima, Tarso, e Saulo era de lá. Vocês lembram que Saulo foi o cabide dos apedrejadores de Estevão. Ele segurou as roupas daqueles que iam apedrejar Estevão. Mas ele se converte ao Senhor. Capítulo 9 mostra a conversão dele. E ele se converte, ele não tem contato com os crentes de Jerusalém. Aliás, ele teve 3 anos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus esteve com ele. Não sei nunca como que aconteceu isso, mas como o Senhor Jesus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, o Senhor Jesus esteve com Paulo, ou Saulo no caso, 3 anos na Arábia, nos desertos da Arábia. Ensinou tudo o que ele precisava saber e muito mais, porque ninguém sabia nada, como que a igreja deveria se conduzir. Paulo aprendeu. E Paulo, eu acho, a Bíblia não diz, né? Eu acho que com o desejo de alcançar os seus familiares para Cristo Jesus, ele volta para a cidade dele. E lá ele fica, eu não me lembro quantos anos, mas eu vou arriscar aí que ele ficou uns 15 anos. Ele ficou lá em Tarso, até voltar para o meio do povo de Deus. Mas Barnabé vai lá procurar, vai reforçar o time. Ou seja, nós temos a necessidade de proclamar o Evangelho para outros lugares, mas nós precisamos de alguns missionários que sejam ponta firme. E Barnabé achava que Saulo seria essa pessoa. E como ele vai lá para Antioquia, ele vai também para a cidade de Saulo para procurar Saulo para engrossar essa equipe. Mal sabia Barnabé que o Saulo, que se transformaria em Paulo, ele seria o líder dessas viagens missionárias. Versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha aí, uma gênese para nós, uma origem do título cristão. Em grego é cristianos. Pela primeira vez eles foram chamados cristianos. Cristianos quer dizer pequenos cristos. Ou seja, era um termo pejorativo. Era uma zombaria, né? Ó, os cristinhos. Não tem o Cristo verdadeiro? É tudo filhotinho dele. Então eles foram chamados os pequenos cristos, multiplicando. E Saulo e Barnabé, eles estiveram por 1 ano reunidos na Antioquia, conhecendo os irmãos, pregando o Evangelho e ensinando, aqui diz, numerosa multidão. Às vezes as pessoas falam, mas não tem tanta gente fiel
no meio do povo de Deus, né? E eu digo, conforme a gente vê na palavra de Deus, nem precisa. Não precisa de muita gente fiel. Porque um crente fiel faz tanta diferença que ele atinge muitas outras pessoas. Então você só dá 2, só o Barnabé e o Saulo, que eles alcançam uma multidão numerosa. Como George Whitefield na Escócia disse: dá-me 100 homens que não tenham medo de nada, exceto de desobedecer a Deus, que eu ganho a Escócia. Então a tamanha responsabilidade, mas também poder que há em poucos crentes fiéis. Versículo 27, agora no início a igreja contribuía com os necessitados. Talvez alguém pense assim, mas eles só pregavam o evangelho e qual a diferença que eles faziam na comunidade? Eles faziam muita diferença. Veja o versículo 27, alguém pode ler? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então Deus ainda trabalhava com profetas, não como o Velho Testamento, mas ainda havia aqueles homens que eram videntes, eles sabiam de coisas que iam acontecer, a palavra de Deus não estava completa. E versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio era o imperador de Roma, um homem que expulsou os judeus de Roma e eles tiveram que ir para vários cantos. E esses judeus eles começaram a passar necessidade. E houve também, não houve, mas haveria uma fome em Jerusalém. E os crentes pensando, os nossos irmãos, o berço da nossa fé, que é Jerusalém, eles vão passar fome, nós vamos deixar esses irmãos passarem fome? Não, a igreja começou a se movimentar, versículo 29. Os discípulos determinaram, mandaram, cada um conforme que pudesse, socorro aos irmãos que estavam em dificuldade. Eles começaram a se reunir, cada um conforme suas posses, foram fazendo suas coletas, e eles enviariam para a Judéia. Agora, notem, ainda não tem fome. A fome viria, mas eles, sabendo disso, através do profeta Ágabo, eles já se antecipam e eles vão chegar ali com vários mantimentos. Talvez os irmãos vão falar, mas o que é isso? Nós não estamos passando fome aqui não. Mas vocês vão passar. E nós já estamos cuidando de vocês. Assim é o espírito cristão. Assim é o espírito daquele que tem o Senhor. Já antecipa situações e já vai se movimentando para ajudar o povo de Deus. Quem que os cristãos ajudam? Todos, especialmente os domésticos da fé, é o que diz em Gálatas. Portanto, uma igreja onde tem gente passando fome é uma igreja que deve se envergonhar, porque nós temos que conhecer uns aos outros, saber se tem gente passando necessidade e já nos antecipar e ajudar. E eu digo que esse pequeno grupo aqui tem se antecipado. Pela graça do Senhor, nós temos sido como essa igreja. Nós amamos ao Senhor, nós nos reunimos, nós levantamos missionários, nós oramos e nós evangelizamos e nós ajudamos também. E nós louvamos a Deus por isso, porque esse é o espírito do início da igreja. Versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha quem Deus vai usar. Deus sempre usa aqueles que já estão trabalhando. Não espere, se você não faz nada na obra do Senhor, Deus vai me usar grandemente. Deus vai te usar grandemente, mas começa a fazer as pequenas coisas. Começa a servir ao Senhor. Aí as pessoas vão te notar. As pessoas vão saber, esse aqui quer trabalhar. Então vamos dar trabalho para eles. Então Saulo e Barnabé eram trabalhadores,
foram notados, foram vistos, e os presbíteros, os líderes, né, falaram: olha, vocês vão levar ofertas para os nossos irmãos em Jerusalém. E daí vai começar um grande movimento aqui de evangelização também. Meus irmãos, o Senhor Jesus começou a obra dele na igreja trabalhando com os judeus, quebrando preconceito. Se essa igreja vai ser uma igreja abençoada, a primeira coisa que tem que acontecer: acabar o preconceito. Você precisa alcançar outros para Cristo. Depois Deus vai trabalhar também com os gentios, salvando-os. Se essa igreja vai ser uma bênção, pessoas têm que se converter, pessoas têm que chegar, porque tem uns aqui ficando velhos, né? E aí precisa ter outras pessoas para continuar a obra do Senhor. E finalmente o Senhor Jesus começa a trabalhar na igreja, juntando judeus e gentios para alcançar outros. Se essa igreja vai ser uma bênção, também precisa ter a visão que teve Conde Zinzendorf. Ao ver aquele quadro, ele fala, e aquela frase, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Você tem que sair do seu marasmo, ou seja, da sua inércia de não fazer nada e começar a se perguntar: Cristo morreu por mim? Peraí, alguém deu a vida dele por mim, tem que valer a pena, igual o resgate do soldado Ryan. O sujeito estava morrendo lá do lado do tanque de guerra, morrendo ali, e aí alguém fala até pro resgatado, né, Ryan, faça valer a pena, faça valer a pena. Aí a gente vê uma cena final, o Ryan, né, junto com a esposa, no cemitério daquele tenente que o salvou, e ele pergunta, meio que chorando para a esposa: minha vida valeu a pena? Porque minha vida tinha que valer a pena, porque aquele homem deu a vida por mim. Conde Zinzendorf entendeu isso. Cristo morreu por mim, o que eu faço por ele? O que ele tinha? Dinheiro. Então ele usou o dinheiro dele. O que ele tinha? Influência. Ele começou a usar a influência dele para enviar obreiros para vários campos. O que ele tinha? Capacidade. E ele fortaleceu aqueles crentes com a capacidade que Deus deu para ele. O que você tem? E o que você está fazendo por aquele que morreu por você? Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado porque a obra que foi começada foi tão linda e ela não pode ser terminada ainda. E através dessa igreja, esse pequeno grupo, nós queremos continuar a tua obra. Queremos, ó Deus, orar pelos obreiros, enviar obreiros, queremos nos dispor para a tua obra, queremos alcançar outros com o Evangelho. Pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Amém.